Olá, me chamo Duana Ceciliane Naui, estou cursando mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos com orientação do professor Alexandre Tadeu Paulino e vou falar um pouquinho para vocês sobre uma parte do meu projeto de pesquisa intitulado Hidrogéis compostos à base de pectina para imobilização de beta-D-galactosidase. Então, os hidrogéis são redes poliméricas reticuladas tridimensionais que possuem alta capacidade de reter um volume expressivo de fluidos. Os hidrogéis à base de biopolímeros, como a pectina, têm grande potencial para serem aplicados em sistemas de imobilização de biomoléculas, pois possuem em sua estrutura grupos químicos hidrofílicos capazes de formar géis inertes. Porém, esses hidrogéis não apresentam boa resistência mecânica, e para melhorar isso, adicionou-se fibra de eucalipto à matriz polimérica. Então, o objetivo desse trabalho foi sintetizar 3 hidrogéis, um à base de pectina, o segundo à base de pectina reforçado com 5% de resíduo de eucalipto e o terceiro também à base de pectina reforçado com 10% de resíduo de eucalipto. Esses hidrogéis foram caracterizados e após aplicados na imobilização da enzima beta-D-galactosidase. Após a imobilização, testou-se a atividade enzimática da enzima imobilizada. Nesse slide temos os resultados de microscopia de infravermelho com transformada de Fourier. Podemos perceber que as bandas dos hidrogéis, que é a figura B, se alteraram em relação à figura A, que é as matérias-primas utilizadas, a pectina e a fibra de eucalipto. Isso confirma a formação de uma rede reticulada após a síntese dos hidrogéis. Além disso, os hidrogéis compostos apresentaram um sinal menos intenso de 3.400 a 3.000 e as bandas entre 1.800 e 900 também mudaram, indicando que a adição de 5 e 10% de resíduo de eucalipto provoca fortes interações inter e intramolecular com a rede do hidrogel, melhorando a densidade de reticulação da matriz polimérica. A análise de microscopia eletrônica de varredura está apresentada agora. Então, pela análise, podemos perceber que todos os hidrogéis tinham superfícies porosas, interconectadas, com morfologia esponjosa, e que os hidrogéis compostos, que é a figura B e C, apresentaram superfície mais rugosa em comparação com o hidrogel à base de pectina, que é a figura A, confirmando então a interação das fibras de eucalipto com a matriz polimérica dos hidrogéis. E isso pode ser um indicador de maior resistência mecânica. Em relação aos ensaios de entumecimento, então, os ensaios foram realizados em duas temperaturas, 25 graus, que é a figura 3, e 37 graus, que é a figura 4, com diferentes pH e também com água destilada e com água potável. Podemos perceber que em temperaturas mais elevadas, a expansão térmica desestabiliza as conexões reticuladas das redes tridimensionais do hidrogel, facilitando a difusão do soluto da estrutura polimérica porosa e diminuindo os tempos de estabilização. O grau de entumecimento dos hidrogéis na água destilada foi maior em relação à água potável, devido aos íons da água potável que interagem com os grupos hidrofílicos polares do hidrogel, afetando as forças de repulsão eletrostática. Em relação aos valores de pH, podemos observar que o pH de 4, que é o que está mais próximo ao pK da pectina, que é entre 3,38 e 4,10, apresentaram maior grau de entumecimento em comparação com os pHs de 5,6 e 6,8. Isso porque os grupos ácidos podem converter os íons carboxila em grupos de ácido carboxílico, reduzindo a densidade da carga negativa e diminuindo a atração entre as moléculas de água e as cadeias da pectina. Já em pHs acima do pKa do hidrogel, grupos ácidos são ionizados e grupos alcalinos são desprotonados, favorecendo o inchaço por repulsões eletrostáticas. Além disso, também foi calculado o mecanismo de difusão
e os dados obtidos indicam que o mecanismo de absorção de água dos hidrogéis é regulado exclusivamente por processos de difusão não ficnianos, ou seja, a absorção de água ocorre simultaneamente pelo processo de difusão através dos poros da rede do polímero e por relaxamento macromolecular. A análise termogravimétrica nos mostra que o primeiro estágio de decomposição térmica ocorre em aproximadamente 100 graus. Isso é atribuído à perda de água livre e adsorvida. O segundo estágio de decomposição ocorre entre 200 e 265 graus e está associado à despolimerização das ligações glicosídicas da pectina. Observamos ainda que a adição de fibra de eucalipto não alterou significativamente os valores, uma vez que os resíduos de eucalipto se degradam termicamente em temperaturas semelhantes à da pectina. As curvas de SC de todas as amostras mostram um pico endotérmico atribuído à quebra das ligações de hidrogênio da rede polimérica. O perfil das curvas de SC não foi alterado pela adição de resíduos de eucalipto. Entretanto, o hidrogel à base de pectina apresentou um comportamento mais endotérmico em relação aos hidrogéis reforçados, indicando que a adição de resíduo de eucalipto aumenta a estabilidade térmica do hidrogel. Já o difratograma de raio-x mostra que após a reticulação, os hidrogéis apresentaram picos mais amplos, característicos de uma estrutura amorfa comum para os hidrogéis à base de polissacarídeos. Além disso, o aparecimento de picos em torno de 10 a 30 graus indica a presença de eucalipto e confirma o processo de reticulação. O perfil do teste reológico nos mostra que os hidrogéis compósitos apresentaram maiores valores de módulo de armazenamento e módulo de perda do que o hidrogel puro. Isso indica que esses hidrogéis apresentam maior natureza elástica. Em relação à capacidade e eficiência de imobilização, então, observa-se que a capacidade e eficiência de imobilização aumentaram com o aumento do pH da solução, que foi testado em pH 4, pH 5,6 e pH 6,8. O que está de acordo com a enzima utilizada, que possui atividade ideal em pHs próximos à neutralidade. Valores de pH distantes do pH ótimo da enzima podem causar alterações na conformação da enzima, o que limita a interação entre a proteína e o suporte. A enzima imobilizada, então, foi aplicada na hidrólise de lactose e, com isso, calculou-se a atividade enzimática. Então, os dados de hidrólise da lactose e atividade enzimática nos mostram que a imobilização da enzima beta-D-galactosidase nos hidrogéis preservou sua capacidade hidrolítica em condições de pH mais ácidas, em relação à enzima livre, que nesses gráficos está sendo apresentada em azul. O pH é um dos parâmetros que mais interfere na atividade enzimática, pois provoca alterações na conformação e no estado iônico da enzima. Neste sentido, a imobilização tende a maximizar a estabilidade da enzima diante de condições de pH não ideais, pois a matriz polimérica atua como uma camada protetora para a proteína. As conclusões desse trabalho, então, são: o hidrogel à base de pectina e seus compósitos com 5 e 10% em peso de eucalipto foram sintetizados com sucesso pelo processo de reticulação química. Os compósitos desenvolvidos apresentaram maior estabilidade térmica e resistência mecânica, indicando características operacionais superiores em relação ao hidrogel puro à base de pectina. O processo de imobilização da enzima beta-D-galactosidase tem se mostrado eficiente e capaz de aumentar a capacidade hidrolítica da enzima em condições de pH não ideais. Por fim, os hidrogéis à base de pectina reforçados com resíduos de eucalipto mostram-se excelentes matrizes para imobilizações enzimáticas e com potencial para aplicação em processos industriais. Agradeço a atenção.